amigo, minha amiga, telespectador da TV Cultura Litoral, telespectador do programa No Salto. Hoje estamos numa edição para lá de especial, estamos aqui no gabinete do prefeito Alberto Mourão e vamos dar start aí a um novo quadro do programa No Salto, Cidades e Negócios, começando com a lindíssima cidade da Praia Grande. Não podemos deixar de falar de negócios na Praia Grande sem falar desse grande fomentador de negócios, que é o prefeito Alberto Mourão, um grande gestor público que pavimentou aí a infraestrutura da cidade. Estávamos aqui nos bastidores falando da Via Expressa. Sem a Via Expressa nós não teríamos o desenvolvimento da cidade, e tudo isso começou lá atrás, quando o prefeito Mourão foi eleito no seu primeiro mandato, e começou essa revolução, porque sim, aqui na cidade da Praia Grande tivemos uma verdadeira revolução. Prefeito Mourão, muito obrigado por nos receber aqui no seu gabinete. 100 dias de governo, já passou 100 e poucos dias de governo, e nós temos aí eu vi aí a prestação de contas que o senhor mandou para a imprensa, ampliação da estrutura da educação, aí quase 57, hoje a Praia Grande tem 57 mil vagas de alunos e estão ampliando. A ampliação da infraestrutura da saúde, diminuindo o tempo de espera de exames, que isso é um gargalo na cidade. A cidade tem esse gargalo, realmente é muito sensível para a população, entre outros, né? Nós vamos falar da conexão, da rota da conexão, e vamos falar também da parte de saúde e bem-estar da população, com todos esses empreendimentos, o Parque da Família. Muita novidade na cidade da Praia Grande, hein, prefeito Mourão? Só 3 meses? Poxa vida, o que vai vir aí? Os primeiros dias de governo você tem que estar focado no que vai acontecer nos próximos 4, certo? Então, claro, né? Você é que nem quando assumir a presidência de uma empresa, né? Você tem que olhar o foco qual é o foco da empresa, qual é o objetivo que ele quer alcançar, que o acionista está esperando de você. Exatamente, resultado. Quais são os produtos que você pode ampliar na tecnologia, melhorar o seu produto, custo, desempenho, uma opção de fatores que vai manter você no mercado, né? Eu acho que a empresa, se comparar com o setor público, só que aqui ela não depende o lucro do setor público, é a boa qualidade do serviço público. É a boa qualidade de qualidade para as pessoas de vida. Esse é o lucro. Ela não tem ela não pode ter déficit público, porque se você aumenta a taxa de juros, você aumenta problemas muito mais, até inflação, a nível de governo federal. Mas você tem que estar com o orçamento equilibrado, com capacidade de investimento e absorção de serviços de ordem continuada que permitam que você mantenha a qualidade de vida da sociedade. Esse é o lucro que ela tem. Então, assim, fazer isso requer muito planejamento, se dedicar à constante regulação dos custos. Isso é uma coisa, eu ainda falei com o secretário de Finanças hoje, de dinâmicas que eu estou apertando um botão um pouco em cada lugar, em cada secretaria, observando as despesas. Eu falo que rever despesa não quer dizer que alguém estava fazendo errado. Rever despesa é que tem uma nova dinâmica. A inteligência artificial está aí. Ela pode propiciar essa condição, ela pode mudar a maneira como você vai fazer de custo mais baixo. E você sobrar dinheiro para continuar fazendo, não é aumentar a carga tributária, é usar melhor esse recurso. E usar melhor, necessariamente, não é porque você estava errado, é que o mundo mudou. O mundo mudou e você, o prefeito Mourão dando essas explicações, quando você entrega o resultado de bons serviços, que é a entrega da boa gestão, não é o lucro é o serviço que a população recebe, você também tem aí o DNA de um administrador que conhece a cidade e que também há de ter montado uma boa equipe, né, Mourão? Porque sozinho você não consegue, você tem aí os seus administradores à frente das secretarias implantando novos projetos, indo buscar recursos, porque em Brasília tem dinheiro. Então você tem que ter bons projetos para conseguir recursos para você poder aplicar aqui na cidade. Eu sempre falo, eu já falei isso para o prefeito Mourão em outras oportunidades, é difícil de ensinar porque é uma
característica, em 5 mil e poucos municípios, a gente escolhe 10 para falar de bons gestores. O que acontece por aí? Teve um sucessor meu, muito amigo meu, um dia ele falou assim para mim, eu estava fora da prefeitura, e ele falou assim, mas Mourão, você se preocupa demais, a equipe é boa, né? E eu tinha entregue nos primeiros 6 meses, e eu estava cobrando algumas situações, eu falei assim, ela não anda sozinha, toda a orquestra precisa de um maestro e de uma partitura, tem que ter uma boa equipe de músicos, um plano estratégico de médio e longo prazo, que é o PPA, que a gente esquece disso, e o plano diretor da cidade e o PPA são fundamentais. Se eu não sei para onde eu vou, aonde eu quero chegar e como eu vou chegar lá, eu nunca vou chegar. Essa é uma coisa muito clara. Então você tem que tirar desse mundo da música o que é mais importante para você tocar nesse momento, para você criar visibilidade, não ser a orquestra. Depois, por que precisa reger? Porque nós somos seres humanos, temos vaidades. Todo mundo acha que a Secretaria de Finanças é a mais importante porque ela que cuida do dinheiro. Mas eu posso ter dinheiro e não ter alguém que opere o sistema de macrodrenagem, entenda disso para resolver problemas estruturantes. Eu posso não ter alguém que possa tocar bem a saúde para que possa executar a saúde. E na educação é a mesma coisa. Então eu preciso, como gerente dessa orquestra, tenho que equilibrar para que alguém não atravesse a música ali. E entenda que todos nós fazemos parte dessa orquestra para que ela possa entregar um bom produto, uma boa música para a plateia. Acho que se não tivesse a percepção, a gente simplesmente fala, sentei na cadeira, as coisas estão no automático. Então não precisa eleger prefeito, não precisa contratar um bom CEO, você não precisa fazer nada, porque as coisas vão... Aí eu diria que você substitui por um computador. Sim, a IA está aí, não vai nos ajudar. E não tem essa preocupação. A IA vai nos ajudar a melhorar o desempenho e reduzir custos e melhorar... E serviços repetitivos. Auditoria. Coloca lá os Excel. Auditoria, se você der parâmetros, ela vai ser... Maravilhoso. Contabilidade, recursos humanos, gestão de recursos humanos, muita coisa vai melhorar. Mas nada vai substituir a criatividade, porque ela é um produto nosso, do ser humano. Sim. Ela é um produto nosso. É o que nos faz humanos, né? Qual é a melhor forma de nós não sermos substituídos pela IA ou pelo foguete que está dando ré, né? Por todas essas parafernálias do mundo tecnológico que ainda bem que esse mundo existe. É nós sermos cada vez mais humanos. E aqui você tem uma administração que é uma administração bem gerida em prol da população. A inteligência artificial veio para ficar, assim como os meios de comunicação, que foi ontem, em 1995, foi o primeiro telefone celular. Foi ontem, né? A gente saiu do telefone celular para uma revolução. Se a gente pegar a história eu falo sempre de Tesla. O Tesla é o cara que todo mundo tem que ler a vida dele, as suas ideias, as suas propostas. Se não fosse ele, muita coisa não teria hoje. Em todas as áreas, tanto na descoberta da questão da energia, como ela operava, quanto na questão da telefonia celular. Ele foi um precursor de muitas das coisas, carro elétrico e tá aí, tudo é Tesla, tanto é que... Mas que o nome é Tesla. Então assim, eu diria que ele foi desse século passado, ele e Einstein os grandes, né? Esses foram os grandes caras nesse momento. Eu diria que a gente precisa ter percepção, que nem teve uma época que a gente pensava assim, as pessoas faziam um discurso anti-globalização. Ali, há 30 anos atrás, você escutava a esquerda ficar falando que era contra a globalização. Agora ela é a favor. Não é que não é a favor, nem sei se elas aceitam. Não existe, não se revoga a lei da globalização. A lei da globalização, na verdade, aconteceu quando alguém criou o sistema de integração através de transporte, comunicação. Então, olha só o que aconteceu com a Bolsa de Valores. Ela opera na escola, não está mais naquele pregão ali na porta. Está em casa, mas com mais gente ainda.
Tudo aconteceu com os navios, com aviões. Essa mudança globalizou o mundo e automaticamente está mexendo com a economia do mundo, está reassentando. Isso é uma coisa. Tem gente que está tentando fazer o globo parar de girar. Tem governante tentando parar o globo, mas não vai parar. Eu também acho que o Trump ele tá bem equivocado na condução da questão da dor da desindustrialização dos Estados Unidos. Ele teria que ir para um outro caminho. Mas a gente precisa pensar o seguinte, né? Nós somos 8 bilhões de pessoas, os Estados Unidos é 7% ou 8% da população do mundo e tem 25% do PIB. Ele está reclamando do quê? Faz esse número. Sim. Eles são 7% da população mundial e tem 1/4 da riqueza. Se você juntar os 4 primeiros, eles não têm. Não tem o que os Estados Unidos têm. Não tem o que os Estados Unidos têm. Então, quando a gente percebe que os 10 países do mundo detêm 78% do PIB do mundo, nós estamos falando que eles têm 50% da população do mundo e têm 78% do PIB. Você acha que é uma hipocrisia quando eu vejo que tem que aumentar o PIB? É débito e crédito, gente. É débito e crédito essa conta. Alguém compra e alguém vende. Se eu só quero vender e não vou comprar, alguém lá não está fazendo nada, não está vendendo nada. Então, assim, é muito estranho, né? Essa hipocrisia. E aí é uma concentração de riqueza. Nós temos uma concentração de riqueza. Não é discurso contra o capitalismo. É um discurso seguinte. Meu amigo, você está reclamando que tem 25% do PIB e tem 7% da população e está reclamando, imagine aqueles que não têm nenhum PIB e tem uma população igual a dele. Sim, os Estados Unidos têm alguns empreendimentos corporativos que o PIB do salário dos prédios lá em Manhattan é maior do que o PIB de alguns países africanos. O Japão tem 2% do PIB, os 2% da população do mundo, e ele tem em torno aí de uns 8 ou 10 do PIB do mundo, se não for mais. Se não for 15. Então, assim, a gente vive um momento de discussão da economia mundial constante. Até porque isso é uma maneira de chorar para falar que passar por dificuldades, né? Mas não existe a dificuldade para alguns, não. Prefeito Mourão, já que nós estamos falando de macroeconomia, aí entramos... O bate-papo é gostoso, é assim? Você fala de vários assuntos, quando você tem um cardápio variado, estamos falando de macroeconomia. Esse desajuste nos afeta aqui na cidade, de alguma forma, além do óbvio da inflação. A gente tem um desajuste no governo federal com as contas públicas, produzindo inflação, juros altos, que dá na ponta da linha. Mas a Praia-Grande, a gestão fiscal da Praia-Grande, ela tem uma nota boa. Se você vai na Firjan, tem o município da Praia-Grande tem uma gestão fiscal com uma nota boa. Tenho certeza aí que na administração do senhor essa nota ainda vai melhorar e consegue-se. Há espaço para investimento e que o investimento na ponta vai produzir emprego e renda e assistência social, aquele cara que precisa. Quando a gente fala assim, investir no social, é um erro pensar que assistência social é dar algo para alguém. Não, mas você tem que falar para o povo, porque todo mundo acha que investir no social. Investir no social é investir na educação. Primeiro, quando você dá formação para as pessoas, você dá condição dela caminhar com as suas próprias pernas e capacidade para ele ser solução para o Estado, para a sociedade. A partir da sua capacidade, ele vai trabalhar, vai gerar renda, vai gerar PIB e vai melhorar, até indiretamente criar outros empregos. Está sempre fazendo, é um efeito colateral positivo. Então, assim, e é o que se faz mais, né? Nos municípios. Depois, o segundo bloco do social é a educação, a saúde, que quando você dá isso, a gente, por mais que se reclame do Sistema Único de Saúde do SUS, ele é único no Brasil? Não, ele é único no mundo. Não existe sistema igual a esse no mundo, gente. É uma hipocrisia, porque quando você for para os Estados Unidos, se você não tiver um seguro de saúde, você não vai ser atendido. Se você for para a Inglaterra, a mesma coisa. Se você for na França, a mesma coisa. E se for em Portugal, é a mesma coisa. Então, parem com essa história. É que, na realidade, não cabe no nosso PIB esta oferta de serviço. Não cabe na renda. Se a gente aumentar a nossa renda...
per capita, aumentar o sistema da economia brasileira, é lógico que a gente está fazendo um trabalho maravilhoso. E não foi inventado em governo de esquerda, foi inventado em governo de centro isso. Não tem essa história também. O que a gente entendeu é o seguinte, a área social na saúde, ela somada com a educação, ela chega a mais de 40%, 45% dos gastos públicos municipais. Depois você tem outro bloco que é a assistência social específica, né? E automaticamente essas acabam se mantendo. Tem que se fazer um esforço para manter e para aperfeiçoar. Aí começando a vir no primeiro comentário meu, a gente precisa rever despesas para aumentar a capacidade de absorver novas demandas, sem necessariamente fazer aumento de tributação. É lógico, você tem aumento de arrecadação, como? Você tem receitas fuga, porque a gente tem elisão, a gente tem sonegação, a gente tem um processo que é normal de informalidade, que não tem nada a ver com sonegação, é o cara que nem está registrado, nem existe para o sistema. A economia do Brasil tem em torno de 19% de informalidade. Nós estamos falando de 19% do PIB. Nós estamos falando que mais de 2 trilhões e meio, quase 3 trilhões da economia do Brasil não entra na contabilidade fiscal, não entra na nossa contabilidade. Se eu trouxer metade disso para a formalidade, você vê quanto que seria de arrecadação do sistema. Eles tentaram fazer isso com o Pix. Não tentaram com o Pix, não. Eu acho que a única que poderia fazer esse trabalho maravilhosamente é a CPFL, a contribuição, movimentação fiscal financeira. Essa sim, a CPFL, ela tem esse condão em tudo que circular de moeda dentro do país, ela consegue mensurar quanto é. Quer ter uma ideia disso? É você só voltar lá no ano que ela teve em vigor, os 3, 4 anos, ver aquela alíquota que era 0,2, lá você multiplica ela por o valor para pegar 100%, multiplica pelo valor de movimentação, você vai encontrar um número super maior, né? Lógico que PIB é uma somatória de alguns fatores, mas você vai enxergar o tamanho da economia brasileira naquela época. Porque ela conseguia enxergar todo mundo. Não é. Eu acho que a gente tinha que achar um modelo que nos permitisse enxergar isso para poder entender com mais profundidade como a gente pode ajustar isso. Porque a gente tem um sistema, se é para falar um pouco de problema, nós temos uma previdência que não cabe no bolso da sociedade. Nós temos um rombo de quase 400 bilhões. Esses 400 bilhões não estão saindo dos impostos e não acabam não contribuindo, não sendo investidos naquilo que a sociedade fala que ela paga e não vê o resultado. Porque, na verdade, está indo para pagar uma miséria de aposentadoria, que são 32 milhões de aposentados, que tem parte de mais, não chega a 150 bilhões desse déficit. E lá tem, no setor público, 2 milhões de aposentados que arranjam um rombo de 180 bilhões. Quem ganha mais consegue fazer um déficit muito maior. Então, assim, problemáticas que acho que vale a pena a sociedade discutir, viu, Cris? Porque alguém me perguntou esse dia, por que a gente não faz um modelo diferente de previdência? Eu não vejo que o modelo de previdência é diferente agora, que a gente tem que fazer uma transição. Porque o nosso modelo é universal. Todos contribuem para alguém que aposentou receber. No modelo chileno inicial, se era poupança individual. Automaticamente você enxerga o que você contribuiu e o que você vai receber lá na frente. O prefeito Mourão, o prefeito Mourão está falando e eu estou aqui tendo ideias, porque eu sou vendedora, eu já estou tendo ideias de lançar um produto de a história da política para o prefeito Mourão dar um curso aí, porque eu tenho certeza que ele vai ter inúmeros alunos e mentorados pelo Brasil. O prefeito Mourão falando da Praia Grande, a Praia Grande é um sucesso, eu sou fã de carteirinha dessa cidade maravilhosa, além de moradora, não há como, aquilo que eu falo, o resultado é rei, quer dar uma carteirada
é o resultado. O resultado, quando você vê a coisa acontecer, não tem como contestar a realidade. A realidade de uma cidade muito bem estruturada. Lá atrás, o senhor começou no seu primeiro mandato e hoje você vê arranha-céus, você vê... Eu estive entrevistando o Polilo do shopping, aqueles empreendimentos maravilhosos que irão vir para a Praia Grande, o Hard Rock Café. Praia Grande só tem 7 no Brasil, escolheram a cidade da Praia Grande pelo perfil desenvolvimentista da cidade. E daí você vê as políticas públicas lá na escola, tendo aula de educação financeira e a rota da conexão. Fala um pouquinho disso, prefeito. A gente tem alguns projetos estruturantes na cidade e um foco em buscar novos empreendimentos para gerar economia, né? Porque a partir do momento que você traz novos empreendimentos, você traz a capacidade de, no médio prazo, você aumentar a receita da cidade, porque você tem a participação nos impostos federais, né, a participação nos impostos estaduais, e automaticamente aumenta a capacidade da prefeitura de cada vez mais melhorar o serviço e cada vez mais investir na qualidade desse serviço. Dentro dessa dinâmica, a gente estabeleceu alguns focos, né? O primeiro da Rota da Conexão é que nós temos 13 cabos de fibra ótica internacional passando por aqui. Nós tínhamos um problema... Nós tínhamos um problema de um segundo componente importante para isso, que era a energia elétrica. Não tem energia na Baixada. Mas ao longo desses 10 anos, e graças a Deus agora esse ano, está se terminando a linha de transmissão nova, que vem lá do sul do país. Então, automaticamente, nós vamos reforçar o fornecimento de energia regional. E como você tem as redes de grande transmissão de energia, aí os data centers se podem instalar. Chegamos num momento importante, eu já falo há muitos anos, mas agora parece que eu estou que nem o problema da neve, no horário certo. Hoje as grandes corporações já estão namorando aí os... O mundo mudou. E o Brasil acordou. O mundo mudou e o Brasil acordou. O mundo precisa de armazenamento de dados, necessita, as nuvens não vão resolver esse problema, a gente precisa dos data centers. Com isso, é estratégico para o país, eu digo até que é segurança nacional. Sim. É tão claro isso que o governo vai editar uma medida provisória nesses próximos dias, liberando, enfim, investimentos de taxação de importação, taxação de impostos PIS com fins, para poder importar um material que custa caro para construir os data centers. Data centers que vão gastar 300, 500 milhões, data centers que vão gastar R$1 bilhão. Entendeu? E vão ser inúmeros ao longo do Brasil. Praia Grande está nessa condição. Está nessa rota, porque tem 13 cabos, tem energia agora e tem base territorial, está perto dos maiores consumidores de armazenamento. Então, assim, a gente agora eu estava certo com a minha ordem de serviço. A primeira ordem de serviço foi essa. Prefeito Mourão, em se realizando isso, emprego e renda na veia, porque você vai emprego de bons salários, né? Porque é um pessoal técnico, e mais aquela escala, né? A gente tem mão de obra aqui. E na cidade. Você sabe que 90% de quem estuda na FATEC vai para São Paulo, para Campinas. Empregado. A gente quer tirar o nosso jovem da Imigrantes. Vamos tirar da Imigrantes. Vai ficar então, por aqui. O mercado tem formação regional e acaba não tendo ocupação. Porque esse nível de empresa, ela vai pegar de todas as faixas, mas vai se concentrar muito nessa faixa de maternidade para cima. Então, assim, acho que o foco é buscar essa infraestrutura que a gente tem no setor. A gente tem uma capacidade de absorver atividades retoportuárias, então nós estamos trabalhando em um projeto retoportuário para cá, como é um assunto ainda em processo de conversação, a gente quer deixar um pouco para anunciar no segundo semestre. Talvez antes ou não, mas a gente ainda vai depender disso. Mas esse projeto é fundamental e é uma coisa que complementa as ações de Santos, do Porto de Santos, complementa as ações das atividades do setor. Então, assim, trabalhando nesse caminho na questão da navegação, que está criando uma polêmica também, que é o pier de atracação de navios, ele não tira a atracação de Santos. Na verdade, ele complementa, porque nós temos navios de grande porte que não vão e não virão para o Brasil se não achar um local com
mais profundidade, com outro componente. Depois ajuda até o problema da carga. Em Santos, quando chega na temporada, você tem que usar o pier do grão, você tem que usar o pier da Marinha para poder, num quebra-galho, embarcar passageiro. Passageiro para fazer turismo, mas não quebra-galho. Ele tem que ser tratado a pão de ló, porque na verdade ele está pagando por isso. É o sonho da vida dele viajar e o seu sonho não pode ser estragado do dia para a noite. Então é fundamental que a gente tenha essa percepção de que nós temos que, para fazer turismo regional, são 1,5 milhão de passageiros fechou essa temporada. Gente, a gente pode aumentar 500, 1 milhão de coisas, mas não cabe dentro do Porto Santo. Então, qual é a ideia? É uma extensão do Porto Santo dentro de Praia Grande para a gente complementar e atrair. E aí estruturar um tipo de turismo diferenciado. A hora que isso vai empurrar a hotelaria, vai empurrar todo mundo que trabalha com turismo, que vender pacotes regionais. Então, dentro dessa lógica, aí a gente olha para o setor de eventos. Então, a gente está trabalhando também no setor de eventos. Estamos trabalhando aí com um projeto de setor de eventos, também não dá para adiantar qual é, mas é na área do setor de eventos, que complementa algumas atividades também. Então, para gerar milhares de empregos, a gente tem esta preocupação. Tem aí algumas áreas na área de diversão também, continuando, não só eventos de coisa, mas é a diversão específica. Esse aí talvez saia até o meio do ano um anúncio da MIP dele, para que a gente vai fazer uma manifestação de interesse público para poder efetivamente botar ela em público até que tem. Uma na área do esporte, que é também uma manifestação de interesse público na área do esporte também, inovadora a nível nacional. A gente é projeto único e eu acho que isso vai dar uma boa visibilidade para a prefeitura. A gente tem também na área do esporte também um outro projeto, mas ele vai mexer com a construção civil, que também ele vai, eu acho que a nível mundial ele passa a ser um terceiro ou quarto do mundo. Então a gente está trabalhando com esses projetos, sonhando, tem que sonhar alto, né? Tem que sonhar alto, sonhar alto ou não sonhar dá o mesmo trabalho, né? Porque eu sempre falo, viu, prefeito Mourão, nós estamos indo para o finalzinho ver esse bate-papo, falamos de macroeconomia, de geopolítica, falamos das questões tributárias que muito nos afetam. O prefeito Mourão, ele é um municipalista e um conhecedor. É lógico que numa entrevista única nós não tem como você mergulhar em questões tributárias, mas o prefeito Mourão é um dos poucos políticos que conhece a questão tributária e é um municipalista. Tenho certeza que teria muito para nós falarmos dessa reforma tributária que foi aprovada, mas a gente já está indo para os finalmente. E aqui a gente falou de tudo e o senhor deu vários spoilers do que virá para Praia Grande. E eu vou só fazer uma perguntinha rapidinho para que o senhor consiga concluir. Fala do Parque da Família, que eu vi no seu Instagram, eu achei bem bacana, e também a questão da educação financeira na escola pública. Eu achei o máximo, sensacional, porque isso é um tabu. Muita gente não queria que falasse sobre isso, educação financeira na escola. Eu acho que você tem que ensinar, sim, o jovem desde pequeno a criar poupança, a economizar, a pensar no futuro, porque afinal de contas a Previdência Social é aquilo que a gente já comentou na entrevista de hoje. Acho que é fundamental a vida é decisões, e decisões têm que ter prioridade. Numa regra. Então, essa parece que é tão óbvio, mas não é na cabeça da maioria das pessoas. E na gestão financeira é a mesma coisa. Eu tenho que entender o que é despesa fixa, o que é despesa fixa variável, né? Porque ela pode variar nesse... A luz vai vir, o telefone vai vir. Eu posso gerir isso para que eu tenha menos, controlando isso, ou então eu perco o controle e vou no fim, meu orçamento não fecha. Eu tenho as despesas que efetivamente eu posso postergar e os investimentos. Então eu preciso entender isso e entender que meu faturamento, o cara sai do colégio, termina a educação e ele não é um bom gestor, porque ele chega lá, ele abre um bar, vou abrir um bar, legal, ele juntou garrafa, juntou comida, juntou locação do prédio e tal, aí ele começa faturamento e ele começa a não, fala assim, eu sou empregado no meu capital, eu tenho que receber um salário desse capital que eu estou investindo, mas eu não posso tirar tudo, porque nem tudo que eu faturei é lucro.
parte daquilo é despesa que eu tenho que repor e fazer a manutenção. Se eu não tenho uma programação, se eu não sei gerenciar isso, eu me perco. Depois de um ano eu me encontro com déficit, eu me encontro com falido. Então essa gestão, ela parece estar tão óbvia, mas eu digo até que na faculdade isso também não tem noção para alguns caras. Então a gente precisa abrir os olhos das pessoas de cedo para que elas tenham pelo menos uma sementinha plantada lá no subconsciente, de que ela tem que gerenciar a sua própria vida, as suas finanças. Só assim ela será até feliz, porque ele passa a não ter amarguras de que ele está sempre passando no vermelho. Então assim, é fundamental. Você tenha falado de outro assunto. Do Parque da Família. Achei lindo, eu vi no seu Instagram. 15 minutos da casa eu vi lá. 15 minutos da sua casa você vai ter um parque que você vai passear com a sua família, vai levar o cachorro, as mamães com os carrinhos de bebê, vai fazer exercício, vai fazer uma caminhada. O que está acontecendo? A programação da família, que eu sou defensor, ferrenho, é uma cidade para grande, é única no Brasil, né? Saúde da família nesse patamar. E é lógico que um dos componentes foi a questão da Academia da Saúde, que foi incorporada no programa nos últimos 10 anos. Só que, como já estavam implantadas em muitas cidades, elas não tinham espaço ao lado. O governo começou a permitir, por uma portaria, que essa tivesse no entorno, ali perto. Nessa minha passada por Brasília, eu tentei trazer recurso para isso, para implantar. Mas agora, como eu resolvi ser candidato, voltei e comecei a pensar, bom, por que não agregar um outro valor? Além da academia, eu teria um playground, eu teria o PA Pet, eu teria um espaço pet, ter uma atividade de caminhada no entorno. Então, pegar as praças mais perto e maiores e adaptar um espaço família. Vai ter câmera de vídeo, vai ter iluminação especial. Você vai estar com a condição de expandir a família. Enquanto a criança está brincando, a mãe pode estar fazendo o seu exercício, ou sentada lendo um livro, está acontecendo de tudo, o cachorro está caminhando, você está com todo mundo ali. Quanto mais a família vem para a rua, melhor qualidade de vida para ela também. E também é óbvio que afasta quem não deve estar ali naquela praça. A gente percebeu isso em diversos locais da cidade, onde a gente chegou com urbanismo, chegamos com equipamentos, onde a criança está, esse elemento que fica fazendo coisa errada, ele foge, ele não quer ficar ali, não é o lugar dele. Acho que esse é um projeto que vai acabar, serão, na verdade, nem 19, serão 20, porque unidades novas que estão aí sendo projetadas, fora as que já tem hoje. Nós vamos incorporar nas que já antigas, depois achar alguma coisa que a gente possa fazer e chegar a 32 praças. Aí, por isso que falar, a cada 15 minutos vai ter um espaçozinho. Bem, não há tempo para mais nada, foi um bate-papo maravilhoso, eu agradeço imensamente. Mas a gente vai fazer parque, viu? Parque Esmeralda vai sair, vai ser lindo, são 30 mil metros. Ele hoje seria o segundo parque da cidade. Vai ser entre Esmeralda com Ribeirópolis. Ali naquele 2 tem uma área nossa, já está com o desenho pronto. Eu quero licitar no segundo semestre essa obra, para poder a gente entregar no ano que vem esse parque. A gente vai integrar o parque da cidade junto com o Portinho. Estamos aí no trabalho de fazer uma passagem aérea que vai integrar os dois parques, passando por cima do Caminho do Rei e fazendo... Aí quem quiser explorar uma tirolesa, nós vamos abrir uma concessão de tirolesa, ligando... Uma tirolesa ligando os dois parques. O cara sai lá com uma tirolesa de 800 metros para todo mundo passear, se divertir. E a gente quer integrar outros parques que estão em andamento também em discussão. Eu acho que é o seguinte, trabalhar com a geração de emprego, melhorar cada vez a oferta de lazer para as pessoas, que faz parte da qualidade de vida, ampliar o serviço de saúde, aperfeiçoar isso. A gente agora está fazendo uma nova licitação da gestão do hospital, para dar uma virada na chave nisso e dentro desse aspecto fazer a ampliação do hospital. Bem, oportunidade de emprego e renda, uma cidade desenvolvida e cheia de projetos inovadores. Não é à toa que a Praia Grande está lá entre os 5 mais do nosso querido estado de São Paulo. Eu acho que depois do Brasil, com certeza está em quarto lugar. Quarto do Brasil e segundo de São Paulo. Um grande beijo, muito obrigado pela audiência. Prefeito Mourão, muito obrigada por nos receber. Fiquem com Deus e até semana que vem.
Programa No Salto. Oferecimento Acta Motors.